Fotos de manifestação em meu apartamento. Vale a pena, impressionante, é esse o título. Esse relato, foto, enfim, é de 2019. Vamos lá. Muito bom seu canal, muito obrigada. Eu sou o fulano, morador da cidade de Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, e tenho um belo caso para contar com provas. Na verdade, eu consegui fotografar uma manifestação em minha residência. Antes de tudo, eu quero relatar todo o caso, desde o início. E eu ainda não tirei meu esmalte, não repare, tá? Tô tirando ele na unha, assim, de pouco em pouco, tirando ele arranhado, assim, porque eu ainda não comprei aceitona, gente. Olha, não é que tá saindo mesmo? Vamos arrancar assim. Bom, antes de tudo, quero relatar todo o caso desde o início. Eu tenho um pequeno quadro que me acompanha desde os meus 19 anos. Nessa idade, eu ganhei de um grande amigo já falecido. Na época, nessa idade, ganhei de um grande amigo já falecido. Na época, ele foi para Israel e no Monte das Oliveiras, ele pegou um pequeno galho de oliveira no próprio Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Além do galho de oliveira, ele também trouxe uma pequena cruz como lembrança da viagem. Com esse ramo de oliveira e essa cruz, eu fiz um pequeno quadro. Ah, entendi. Então, esse pequeno quadro acompanha desde os 19 anos. Ah, nessa idade ganhei de um grande amigo, que hoje já é falecido, esse galho de oliveira e essa cruz, entendi. Bom, esse amigo, ele teve uma importância muito grande em minha vida, pois eu o considerava como um pai. Ele foi dirigente de uma grande casa espírita kardecista. Esse quadro sempre me acompanhou. Ele ficava na cabeceira ficava à cabeceira de minhas camas, até que um dia mudei para o atual apartamento. Beleza. Nesse apartamento, acabei adquirindo uma cama muito grande e o quadro não ficaria bem ao centro, por ser muito pequeno. Por esse motivo, o quadro ficou guardado até que eu encontrasse um local adequado. Até que após alguns anos, eu resolvi fazer um pequeno altar religioso. Como eu já tinha uma imagem de Santa Rita de Cássia e uma Nossa Senhora desatadora dos nós, e ganhei uma Nossa Senhora Aparecida, então fiz esse altar. Depois de 7 anos, eu encontrei o lugar ideal em meu quarto para colocar o quadro. Ao fundo desse local, fixei o quadro. Ao lado das imagens dos santos que já tinha, pedi ao meu... Então ao fundo desse local, fixei o quadro, ao lado das imagens dos santos que eu já tinha. Pedi ao meu marceneiro que colocasse uma pequena prateleira com formato irregular que acompanhasse a curvatura da parede. Quando chego em casa, vejo que o altar já estava pronto. Resolvi mandar uma foto para minha mãe, mostrando como tinha ficado e mostrar como tinha ficado e enviar, não sei. Quando faço a foto e vejo o resultado, eu quase que infartei. Vejo uma imagem de um rosto no vidro do quadro. Foi muito rápido. Eu vi a exposição de relance, notei a fisionomia e enviei imediatamente a foto para minha mãe e excluí a foto de imediato do meu celular, porque eu fiquei apavorado, pois eu morro de medo dessas coisas. Eu, naquela noite, não dormi, pois ficou aquela dúvida, existia ou não algo na foto de diferente? Aquilo não me saiu da cabeça. Minha mãe não fez comentário algum sobre a foto. Até fiquei mais tranquilo e pensei comigo, foi bobagem da minha cabeça, não tinha nada na foto. Mas a curiosidade era grande, então resolvi, 2 dias depois, ir até a minha mãe para pegar o celular dela e ver a foto. Afinal de contas, a minha foto eu tinha excluído, né? Quando chego, pego o telefone dela e vou à galeria, quando acho a foto, fico abismado. Como pode um rosto de um negro ou de um índio bem definida? Fiquei todo arrepiado.
No início eu não conseguia nem entrar em casa. Eu tinha assim uma sensação muito diferente, era algo sobrenatural mesmo. Depois de alguns dias, levei um grande amigo, esse é um grande paranormal, ele até participou já de um programa no SBT, Os Paranormais. Esse amigo, ao entrar no elevador, já ficou todo arrepiado. Mas ele é de boa e é bem engraçado, leva tudo no bom humor. Mas quando chegamos ao quarto, ele já sentiu a presença de algo atípico ali. Resolveu fazer mais fotos e eu de cara já disse, sem chance, tira foto não, eu tenho medo. Mas ele fez. E o interessante é que mais coisas apareceram. É incrível, eu vou enviar as fotos com legendas de cada situação. Ele acendeu alguns incensos, pediu para que eu limpasse todo o chão de dentro para fora com amoníaco e depois para que eu queimasse o pano em um lugar distante de casa. Depois disso, não senti mais nada. Tive medo durante um bom tempo. Hoje, se você tirar uma foto, não aparece mais nada, apenas o quadro. E eu perguntei para ele por que disso. E ele me respondeu o seguinte: num altar religioso existe a procura de pessoas vivas e mortas, pois é um canto de comunhão com o espiritual. E que diz que aquele meu altar era um portal muito poderoso. Depois de um bom tempo, o medo passou. Hoje eu nem me ligo mais, eu consigo ver a foto. Hoje eu nem ligo mais, consigo ver a foto. Algo que na época era impossível. Todos que viam ficavam arrepiados. E eu tenho certeza que muitos vão ficar arrepiados ao ver a foto em seu vídeo. PS, na mesma época aconteceu uma desgraça em meu condomínio. Um pequeno garoto caiu de uma cobertura, tal qual a minha. Praticamente era vizinho da torre ao lado da minha, no mesmo andar. A mãe saiu para buscar um namorado e o menino acordou e caiu pela janela do banheiro. Esse caso foi noticiado e muito comentado no Brasil todo. Eu não lembro, mas como assim o menino caiu pela janela do banheiro? Bom, enfim, o caso já foi. Será que existe alguma relação? Isso tudo aconteceu em setembro de 2015. Então vamos lá. As fotos estão enumeradas e eu vou ver com vocês agora. Vamos lá, fotos e vídeos. Essa é a foto 1 e a foto 2. Vamos lá. Então, vamos ver a legenda da foto 1. Foto 1. Fiz uma foto de como é o quadro, normalmente sem nada de sobrenatural. Então, o 1, tá, ele tá ok ali, normal, não tem nada demais. Na segunda foto, a foto 2, é a foto onde aparece a imagem de um negro ou de um índio, eu não sei. Você não consegue, mas os ramos é muito... Você não consegue mais ver os ramos, é isso? Muito menos a cruz. Parece um retrato. Deixa eu ver. Ah, entendi. Entendi. Vocês conseguem ver? Minha mão não chega. Aqui no quadro. Então, ali é o quadro como ele é, com os ramos. O que que tem ali segurando o quadro? Bom, enfim. Tem os ramos ali de oliveira e a cruz, e ele fez esse pequeno quadro. Tá. E aí, esse daqui é o mesmo quadro aqui do lado, só que nessa foto ele diz que parece que tem um rosto, assim, bem tipo aqui, assim, sabe, ó. E ele diz que... Olha lá, parece uma pessoa, realmente parece, mas será que pode ser uma pareidolia? Porque a gente percebe que essa foto desse meu lado aqui, ela ficou mais borrada, ela tá mais embaçada. Ela não tá nítida como essa aqui, né? Você vê até pelo papel de parede aí.
Mas que parece, parece. Dá pra ver. Vocês conseguiram ver? Tipo, o nariz largo aqui. Os lábios. Parece que meio até sem sobrancelha, sabe? O rosto aqui do lado. Até um pedaço aqui do pescoço. Vamos ver a outra. A terceira foto. Essa foi feita pelo paranormal. Veja uma mão segurando a cruz. Cadê? Deixa eu ir para a próxima aqui. Essa é a foto 3. Ah, entendi. A minha mão também não vai chegar lá. Mas parece que tem uma mão assim. Não, deixa eu pegar aqui. Tipo assim, ó. Tá vendo? Segurando a cruz. Como se a cruz estivesse aqui, ó. Não. Não. Assim e assim. Vocês conseguem ver? Entendi. Novamente, não dá para saber direito se tinha algo. Ela dá a impressão até que tá passando por cima de um dos da madeirinha aqui mais curta da cruz, na horizontal. Parece que passa até um pouco por cima. Tipo essa parte aqui assim, ó. Conseguiram ver? Estão vendo? Algo assim, né? Segurando. Parece, pelo menos para mim. Ok. E vamos ver a quarta foto. Ele diz assim: veja nitidamente mãos em posição de oração e no canto inferior direito é nítido a imagem como se fosse uma máscara africana. Peraí, travou aqui. Tá, vamos lá. Eu tô encanada com esse negócio aqui no meio. O que é isso aqui? Né? No meio do quadro que fica no buraquinho. Mas vamos lá, deixa eu ler de novo. Veja nitidamente mãos em posição de oração e no canto inferior direito é nítido essa imagem. É nítida a imagem como se fosse uma máscara africana. Ah, tá. Aqui, ó. Mãos em posição de oração? Ah, aqui em cima, ali, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tipo assim, tá vendo? Assim. E aqui embaixo seria esse máscara. Uma máscara? Sabe aquelas... Assim, que aqueles... Não sei, tem uma no joguinho Marooners que tem uma máscara mais ou menos assim. E isso daqui, ó. Aqui, lá do outro lado, seria o quê? Tem mais... ou seria reflexo, tecido, pareidolia. Não tem nada ali atrás que pudesse dar esse tipo de reflexo. Parece, do jeito que ele fala, parece mesmo. A mão assim, ali, aí. E aqui a máscara. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Tem relação com o que aconteceu lá? Não sei. É só pareidolia? Não sei. Por que isso estaria aí? Aqui, isso daí tudo tá vindo atrás do altar dele só. Ele falou que se tornou um portal, mas nada mais aconteceu, será? Só isso saiu nas fotos?
aqui. Casa Assombrada. Já que a gente leu da Fazenda Assombrada, vamos ler da Casa Assombrada agora. Olá, Ana e Matheus, admiro bastante o trabalho de vocês, pois é realizado com simpatia, humildade e coragem. Parabéns, obrigada, imagina. Este relato não é meu, mas é da minha cunhada. Não citarei nomes e a partir de agora é a minha cunhada quem narra o relato que dei o nome de Casa Assombrada. Uma pergunta, Casa Assombrada? Bom, agora é a cunhada dela falando. Aos 19 anos, morava em uma cidade de Minas Gerais com a minha família. Minas também, ô Minas Assombrada. Morava com meu pai, minha mãe e meu irmão de 10 anos. Em 2002, alugamos uma casa com mais espaço para que os meus pais realizassem seu trabalho de decoração de festas. Eles confeccionavam enfeites e lembrancinhas, principalmente em madeira. Usavam principalmente a garagem dessa casa, onde também guardavam os materiais. Na época, a empresa era muito bem sucedida e tinha bastante trabalho por isso. Eu, apesar de trabalhar fora como professora e cursar faculdade à noite, também ajudava na confecção das peças de decoração, juntamente com a minha tia, irmã da minha mãe. Essa minha tia tinha uma filhinha de 2 anos na época, que ficava ao nosso redor brincando enquanto trabalhávamos recortando e pintando as peças encomendadas para as festas. Geralmente animais e personagens infantis, como Nemo, Pucca, Meninas Superpoderosas e outros. Em uma noite, eu, minha tia e minha mãe trabalhávamos na sala, pintando alguns enfeites. Essa minha priminha ficou com sono e arrumamos uma caminha para ela no chão ao nosso lado, com edredons e cobertores. Já deitada, tentando dormir, ela ficou puxando e arrumando seu cabelo por um dos lados do seu rosto e dizia: "Para de puxar meu cabelo! Para!" Achando estranho, minha tia perguntou: "Quem tá puxando seu cabelo, filha?" E ela respondeu: "Minha amiguinha." Concluímos que era somente a sua imaginação e não nos preocupamos muito com isso. Porém, em várias outras ocasiões, enquanto minha priminha estava em nossa casa, havíamos brincando e conversando com essa amiguinha imaginária. O mais estranho e um pouco assustador era quando saíamos para algum lugar e ela ia de mãos dadas com a amiguinha. Parecia que realmente segurava a mão de alguém. E quando tentávamos segurar a mão que estava ocupada, ela se recusava e dizia que estava segurando na mão da amiguinha. Depois de um tempo, já assustadas com o seu comportamento, perguntamos como era essa sua amiguinha e ela somente disse que ela era triste e não tinha cabelo. Este não foi o único acontecimento estranho durante os 3 anos em que ali moramos. Antes da Páscoa, não me lembro de qual ano, a minha mãe guardou os ovos de chocolate em cima do guarda-roupas de um dos quartos, até que chegasse o domingo de Páscoa. Enquanto estávamos em outros cômodos da casa, ouvíamos o barulho das embalagens dos ovos sendo mexidas, e quando íamos até lá olhar, estava tudo no mesmo lugar, sem nada de diferente. E isso aconteceu mais de uma vez. Minha mãe nos disse que devia ser rato e não demos muita importância aos barulhos. Em certa ocasião, meu pai viu o vulto de uma criança andando pela casa, mas ao ir atrás não havia ninguém. Apesar de assustado, ele achou que era sua imaginação. Alguns dos enfeites com personagens infantis eram recortados e pintados em painéis de madeira, em tamanhos grandes, com mais de 1 metro de altura. Eles eram deixados para secar à noite enquanto dormíamos. Em várias ocasiões, ao acordarmos, esses personagens estavam com rabiscos, tipo garatuchas infantis. Eu não sei o que é garatuchas infantis. Enfim, com tipo desenho infantil. Feitos a lápis de cor, no rosto e nas partes onde as cores das tintas eram mais claras. Minha mãe ficava muito brava, pois tinha que refazer todo o trabalho. E mesmo sabendo que não poderia ter sido a minha priminha, que não morava conosco, e sempre que estava em nossa casa, ela estava acompanhada, e nem meu irmão, que com 10 anos já não tinha mais idade para esse tipo de brincadeira.
Não ficávamos nos aprofundando nesse assunto. Acredito que para não nos assustarmos ainda mais. Certo dia, meu irmão ficou sozinho em casa por mais ou menos 1 hora. E quando cheguei, ele estava na janela, olhando para fora e chorando muito, assustado, dizendo ter visto vultos andando pela casa. Como sempre, preferimos não falar muito sobre isso para não assustá-lo ainda mais. Mas depois de alguns anos, ele confessou que via esses vultos em várias ocasiões e sentia muito medo. Estes foram os acontecimentos mais marcantes que eu me lembro, mas o mais intrigante foi descobrir para o que servia a casa antes de alugarmos. Em um domingo, estávamos todos reunidos para um almoço em família com essa minha tia e o meu tio, seu esposo. Estávamos na garagem sentados conversando e em certo momento meu tio olhou para uma das paredes e perguntou: "Vocês perceberam que tem algo escrito ali?" Abaixo da camada de tinta branca, meio em alto relevo, conseguimos juntos decifrar que estava escrito: Casa de Apoio às Crianças com Câncer. Claro que foi inevitável pensarmos que talvez todas as coisas estranhas que ali aconteciam fossem sobrenaturais. Ainda mais que havia um hospital especializado em tratamento de câncer a umas 3 quadras dessa casa. Esse foi o relato da minha cunhada. Os acontecimentos podem ter sido apenas coincidência, mas ela, apesar de muito cética, se lembra de se sentir muito assustada em vários momentos morando naquela casa. E tudo o que presenciou foi juntamente com a sua família. Não foi a sua imaginação ou invenção. Será que a amiguinha triste e sem cabelo de sua priminha era uma das crianças que foram tratadas no hospital e teve sua família hospedada nessa casa e depois veio a falecer? Será que os rabiscos eram feitos por essa amiguinha ou por outras crianças que também ali se hospedaram e faleceram? Provavelmente. Obrigada por ler o relato, um grande abraço. Ana, agora eu tenho um recado só para você. Obrigada. Que legal, muito obrigada, viu? Amei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Patrão maledito. Ei, Laia, vamos lá. Patrão maledito. Maledito, para não passar em branco, sem um maleditão. E esse é o último relato da noite, a gente vai dar os últimos beijinhos depois e fazer o sorteio, tá? Patrão maledito. Oi, Ana, eu sou a fulana, tenho 29 anos e sou super fã do canal. Todos os nomes estão trocados. Obrigada. Comecei a trabalhar no fast food e no mesmo dia que eu começou a Carla. Como éramos novatas, logo nos aproximamos e nos tornamos amigas. Quem nos contratou foi o Manuel. Ele era subgerente e o nosso patrão mesmo estava viajando e só voltou umas 2 semanas depois que tínhamos começado a trabalhar. Quando o Manuel disse para todos os funcionários deixarem a loja impecável e limpar tudo, pois o maledito ia voltar de viagem. Ah, então o patrão era o maledito. Pois o maledito ia voltar de viagem. E começaram as conversas de que ele era feiticeiro e ia atrás de bruxaria pesada para conseguir tudo o que queria. Eu achei estranha a conversa e já fiquei com medo, imaginando o pior dele. A Carla também ficou nervosa para conhecê-lo. Bom, estávamos ajudando a limpar a loja toda e o Manuel chamou eu e Carla e disse para sentarmos na sala de reuniões e esperarmos lá, pois o maledito queria nos conhecer.
Fomos, ele chegou, se apresentou, muito educado, de roupa social, terno, gravata, muito bem arrumado. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas devia ser no máximo uns 45 anos. Disse que estava feliz em nos contratar e que se trabalhássemos bem, teríamos oportunidade de subir de cargo e passarmos a ser treinadoras. Depois da conversa, voltamos ao trabalho. As fofoquinhas de que ele era feiticeiro continuavam. Alguns funcionários falavam que ele só estava no cargo de gerente superior pois tinha feito feitiço. Disseram que ele foi um péssimo funcionário e tinha o currículo sujo, e quando foi nomeado gerente, ninguém acreditou. Bom, os boatos continuaram e o maledito passou a ir na loja com frequência. Foi aí que começaram os problemas. A Clara é muito bonita e chama muito atenção por sua beleza. Os rapazes do trabalho a respeitavam, pois ela era noiva, mas ela sempre atraía realmente muitos olhares de admiração. Sem contar que, além de bonita, ela é um amor de pessoa. Tanto eu quanto ela éramos mais na nossa, sabe? Almoçávamos juntas, sentávamos para conversar por horas. Numa folga nossa, decidimos ir no cinema e depois comer. E ela comentou comigo que estava se sentindo constrangida. Disse que o Manuel pediu para ela limpar a sala da gerência e o maledito estava lá. E ele deu em cima dela na cara dura. Ela, sem graça, disse para ele que ela era noiva e estava prestes a se casar. E o maledito nojento disse que não se importava e riu na cara dela. Ela me contou isso muito nervosa e constrangida, sabe? Pois depois disso, por várias vezes, ele começou a falar cantadas para ela em voz alta e na frente dos outros. Polícia nele! Deixando ela envergonhada. Ela ficou sem graça de chamar a atenção dele e não falou nada. Falei para ela que não tinha problema ela falar que não gostava, que não estava gostando daquilo. Não tinha porquê dela ficar sem graça de chamar a atenção. Ela já tinha dito que era noiva. Ele tinha que se mancar. Falei que se ele fizesse isso de novo, era para ela chamar a atenção dele sim. Bom, na semana seguinte, nossa folga caiu em dias separados. Eu folguei e ela foi trabalhar. No fim do dia, ela me ligou, dizendo que o maledito chamou ela para conversar na gerência sozinha com ele e ofereceu subir ela de cargo se ela tivesse um caso com ele. Ah, bonitão, mas tinha que filmar e gravar essas conversas, sabe? Ó, fique espertos para provar depois. Ofereceu aumentar o salário dela em 60% e ia providenciar o uniforme novo já, se ela aceitasse. Ela disse que ficou muito nervosa com ele e disse que ia contar para o noivo dela a atitude do maledito e que o noivo dela era nervoso e com certeza ia quebrar ele inteiro. Ela disse que ela não era qualquer uma, não, e que queria sair do trabalho. Assustado, ele pediu desculpas, que ele só queria tentar, pois tinha se apaixonado pela beleza dela, mas respeitava se ela não aceitasse, e que o assunto ia morrer ali, para ela não pedir a conta, que ele nem conversaria mais com ela, e que ela podia ficar tranquila, que se alguém tivesse que passar algum recado importante, ia ser o Manuel que ia avisar ela. Ele implorou para ela não contar para o noivo, pois aquilo ia dar problema para ele e ele ia parar de ficar atrás dela. Não acreditei quando a Carla me contou. Ela chorou no celular, com medo de voltar a trabalhar. Eu disse que se ela quisesse, ela podia denunciá-lo. Exatamente. Pois isso é um tipo de assédio, com certeza. Ainda mais depois que o pessoal no serviço viu ele cantando elas outras vezes. Ela não quis denunciar, nem contar para o noivo dela, pois tinha medo de dar uma confusão muito grande. Disse que ia ver como seria o dia seguinte, dependendo, apenas ia pedir as contas. Mas ela estava triste, pois esse dinheiro ia ajudar no casamento. Então ela ficou bem confusa. Falei que se ele mexesse com ela de novo, era para me contar, que eu ia falar para ele parar. E não ia ficar bom para ele a situação não, pois eu sou bem na minha, boazinha, mas não mexe com inocente não, que eu rodo a baiana.
Ela disse que me contaria. Ok. Os meses correram bem, o maledito, como tinha dito, nunca mais se aproximou da Carla, ele nem a cumprimentava mais. Eles chegaram a ficar sozinhos algumas vezes e ele nunca mais a desrespeitou. Quando precisava falar alguma coisa para ela, referente a salário, documento, era o Manuel que fazia. Quando algum funcionário fazia aniversário, a mãe do Manuel, que era confeiteira, fazia um bolo para comemorar. Aí chegávamos mais cedo e antes de abrir a loja, o gerente deixava a gente montar lanches e pegar refrigerante do fast food e cantávamos parabéns. A maioria levava alguma lembrancinha e tal. E já fazia uns 4 meses que tínhamos começado a trabalhar lá, então nos aproximamos ainda mais do pessoal. Todos nos tornamos amigos. No dia do aniversário da Carla, chegamos mais cedo e pedimos para ela esperar um pouquinho antes de entrar e ficar numa outra sala, pois estávamos terminando de arrumar a mesa. Uma mesa ficou o bolo e os lanches e as bebidas e na outra mesa os presentes. Ela entrou, cantamos parabéns e comemos e o pessoal entregou os presentes. E na mesa ainda ficaram 2 pacotes de presentes. Na hora olhamos e o Manuel disse que os 2 eram do maledito, que ele pediu para entregar, pois ele não ia poder participar da comemoração. A Carla abriu e era um kit. De uma marca famosa. Vinha o creme, o sabonete e o perfume. E o outro era um óculos de sol também de uma marca famosa e muito caro. Ela abriu os outros presentes, agradeceu a todos e fomos trabalhar. Ela comentou comigo que ia usar os presentes do maledito, mas que tinha medo que isso fosse um pretexto para ele se reaproximar. Ficou desconfiada, mas decidiu usar. No dia que ela usou as coisas do kit, o perfume, o creme e o sabonete, e foi se encontrar com o noivo dela, ela notou que o noivo estava estranho. Ele não quis beijá-la, nem conversou direito com ela. Disse que não estava bem e ia levar ela para casa dela, pois ele queria descansar. Ele a deixou em casa e mais tarde terminou com ela pelo WhatsApp, pois disse que não gostava mais dela e que o noivado tinha caído na rotina. Ela, desesperada, sem entender nada, pois estavam de casamento marcado. Tentou conversar com ele, mas ele bloqueou ela em tudo. Ela foi na casa dele e ele não a recebeu. Foi um choque para ela e para a família, pois eles estavam super bem. Nisso, a sogra dela, achando também muito estranho, perguntou o que tinha acontecido. E ela conversou com a sogra, dizendo que não sabia. O noivo dela tinha uma tia, que é vidente, e faz a leitura de cartas. A sogra da Carla a levou lá, para ver se o noivo dela tinha outra, pois ele se negava a falar com ela de todas as maneiras e não contava nada para a família também. A única justificativa dele, para ele, né, é que ele tinha enjoado, pois caiu. A única justificativa dele para o término do noivado é que ele tinha enjoado, pois caiu na rotina. Só isso. Sendo que eles estavam construindo um apartamento já para morarem juntos. A Carla falou que chegou na vidente e a hora que a Carla sentou na cadeira, não disse nada. A vidente começou a falar tudo. Falou e acertou tudo da vida dela, inclusive do maledito que a constrangeu aqueles dias. A vidente disse que a separação foi por conta de uma magia negra que o maledito fez nos presentes. No kit foi feito um feitiço para o noivo dela sentir nojo dela e não querer mais ficar com ela, para separá-los. E nos óculos o feitiço foi para Carla, para ela ver o maledito em todos os cantos, sonhar com ele, desejá-lo e ficar com ele. A Carla, extremamente preocupada, foi orientada a ir no centro que a vidente ia, para desfazer tudo. A vidente disse que o noivo dela com certeza ia voltar depois que desfizesse o feitiço, pois iam sim se casar. E o maledito perderia o cargo, pois iam descobrir algo dele muito sério, que todos iam saber.
Depois do susto, ela me contou que estava com muito medo de tudo isso. Eu fiquei sem reação, sem saber o que falar. Foi muita maldade do nojento do maledito fazer isso. A Carla foi no lugar que foi orientado a ela. Foi por alguns dias, mas conseguiram desfazer a magia e disseram para ela que foi forte o que ele fez, que ela tem uma proteção grande, porque o que ele queria era vê-la nos braços dele. O noivo dela voltou a procurá-la, confuso, desorientado, mas eles reataram. A Carla não quis contar nada para ele, pois tinha medo dele acabar com o maledito. Voltaram o noivado e o casamento estava de pé. Claro que ela jogou fora aqueles presentes, mas estava com medo de voltar para o trabalho dela. E eu também fiquei com medo. Eu fiquei pensando, gente, será que ele colocava macumba em todo mundo lá na loja? Às vezes ele chegava com salgados de festa, sabe? Coisas pra gente comer, deixava pegar sorvete à vontade. Eu fiquei imaginando se ele jogava algum feitiço ou fazia alguma magia dentro da loja para os outros funcionários. Lembra do relato da patroa Maledite lá, que fazia os negócios na água? Pra galera beber, ficar doente, sei lá. Bom, ficamos com medo dos pontinhos, a Maledite e os 3 pontinhos. Ficamos com medo e entendemos o porquê que o pessoal falava que ele era feiticeiro, pois até tínhamos esquecido desse detalhe que falavam quando a gente entrou. O maledito foi na loja mais alguns dias, mas algo o preocupava. Ele ia rapidamente, mas logo saía. Todos notaram a preocupação dele. E em menos de um mês que foi desfeita a magia e que a Carla tinha ido na vidente, descobriram que ele engravidou uma funcionária da loja, da outra loja, que também era noiva. Foi a maior confusão para ele e, claro, mandaram ele embora. Quem ficou no lugar dele foi o Manuel. E no lugar do Manuel subiram um funcionário lá de cargo. Depois disso, ele acabou indo trabalhar numa outra loja lá de vendedor. O marido da moça que ele teve o caso largou da moça e ela dependia dele e da pensão. O negócio ficou feio para ele. A moça só ficava com a pensão dele, eles não ficaram juntos. Eu não sei dele mais. Até quando eu trabalhava na loja, eu tinha notícias de que ele estava ganhando muito mal nesse novo emprego e que a moça cobrava muito dinheiro dele. Ele, que só andava de carrão e morava em condomínio caro, passou a andar de ônibus e foi morar num bairro bem simples aqui da cidade. Depois disso, não tive mais notícias dele. A Carla se casou sim e a festa foi linda. Ela me chamou para ser madrinha dela e somos amigas até hoje. Saí do fast food em 2016. Apesar de tudo isso, trabalhei lá por 4 anos. Foi muito boa a experiência depois que o maledito saiu. É esse o relato, Ana, grata por ler. Amo esse canal maravilhoso, admiro muito seu esforço e do Matheus por manterem o canal sempre ativo. Beijos, fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha lá, tomou. Foi fazer coisa errada, bonitão. Tomou, né? Olha, ainda bem, olha só, ainda bem que a moça foi logo ver o que estava acontecendo. Porque se não visse logo, o negócio ia se estendendo, ia se estendendo. E a gente sabe que isso vai virando uma bola de neve e estragando a vida de várias pessoas, às vezes não só daquela que está sendo magiada, né? Mas das pessoas ao redor e tudo mais. Porta Assombrada. Olá, Ana. Este relato não terá nomes, pode ler à vontade. É um moço que nos conta. No ano de 2014, eu fui na festa de um amigo. Nessa época eu ainda era solteiro. Quando cheguei, tinha uns conhecidos, nós ficamos de papo e depois de um tempo chega uma morena que eu fiquei de queixo caído. O decote dela chamava muito a atenção. E eu perguntei pro meu amigo quem era a beldade. Se era solteira? Sempre fugi de mulher casada, né? Está certo você. Então ele disse que era a fulana, que tinha acabado de se separar fazia alguns meses, que ela mesma tinha traído o marido. E não foi só com homem, não.
Ela enrolava o cara e colocava uns par de chifres nele. Bom, quando estava praticamente no meio da festa, eu já tinha até desencanado da morena. Um momento que eu estava ali sozinho, a morena chega perto de mim e diz: "Oi". Respondi surpreso: "Oi, tudo bem?" E ela respondeu que sim, e então começamos a conversar. Ela disse que percebeu os meus olhares gulosos nela. Eu dei um sorriso e disse que dificilmente seria só eu a ter notado ela ali, né? Mas ela disse que só notou eu olhando para ela. Bom, continuamos o papo, fingi que eu não sabia de nada sobre ela. Ela disse que tinha se separado e perguntou sobre mim. Disse que eu era solteiro, nunca tinha me casado e realmente eu só conheci a minha alma gêmea 2 anos depois. Bom, trocamos telefone e no outro dia eu liguei para ela. Conversamos e combinamos um encontro no mesmo dia, era um domingo. Nos encontramos em um shopping, nos divertimos e quando estava escurecendo ela me convidou para ir à casa dela. Ela disse que morava sozinha, então eu fui. Um pouco receoso, né? Porque já que ela foi casada, estava separada há alguns meses, mas eu fui. Chegando lá, não nos aguentamos e fizemos tudo o que tínhamos direito. Ficamos ali deitados, conversando, quando falei que eu ia embora. Então ela me convidou para dormir com ela, passar a noite ali. Mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte, eu aceitei o convite. Acredito que pegamos no sono lá por volta da meia-noite. Quando foi lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei, ela estava dormindo, levantei e fui no banheiro. Voltei e só encostei a porta, eu não fechei, com a intenção do ar circular. Quando estou quase dormindo novamente, ouço a porta abrindo, bem devagarinho, fazendo aquele barulho igual de filme de terror. Depois a porta voltou novamente a fechar bem devagar. Eu achei estranho, então levantei e fui ver o que estava acontecendo. Mas aparentemente estava tudo bem. Voltei a me deitar, mas dessa vez eu fiquei olhando para o lado contrário da porta, fiquei olhando para a janela. Passado alguns minutos, voltei a ficar deitado para o lado da porta e fiquei surpreso com o que vi. A porta estava toda aberta, encostada na parede, com a diferença que ela abriu sem fazer nenhum barulho agora. Porque antes, quando ela abriu, ela fez o barulho. Agora ela, abriu num silêncio total. No outro dia eu comentei com a morena antes de sair para trabalhar. E ela disse que uma hora ela acordou e me viu sentado na cadeira que tinha dentro do quarto dela. Mas aí que também vem o sobrenatural, porque eu em nenhum momento me sentei na cadeira. Depois desse dia, voltamos a ficar outras vezes, mas depois conversamos sério sobre o assunto e decidimos seguir cada um a sua vida. E eu nunca mais a vi. Um tempo depois, soube pelo meu amigo que ela voltou com o marido e que continuava colocando chifre nele. Obrigada por ler o meu relato. Abraço, Ana, Matheus e família. Um beijo para você, obrigada. O que será que tinha no quarto dessa mulher? Alguma coisa vigiava eles ali. Não é que a porta é assombrada, a casa era assombrada, a mulher poderia ser assombrada. Alguma coisa sentada na cadeira estava observando. Agora quem, o que, por quê, teria que conhecer a mulher melhor, né? O que ela fazia, ou sei lá, esse tanto de traição, imagina. Você vai saber aí o que tem por trás de tudo isso, né? Deixa pra lá, né? Deixa melhor, cada um segue o seu caminho. Larga de sair. Alguém nos vigia o tempo todo? Receio que sim. E aquele zoião nas paredes? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você e com sua família? Espero que todos estejam muito bem e saudáveis.
Eu gostaria de dizer que se existirem erros é porque eu envio sempre de celulares. Eu preciso de um bom tablet para mim. Perdoe-me por algo. Ana, uma vez, em um de seus vídeos ao vivo, disse que achava estranho essa coisa de pensarmos em algo e o YouTube, por exemplo, logo nos mostrar um vídeo. Teve até um relato que a moça falou que pensou nos pactos, aí o YouTube começou a recomendar uns vídeos estranhos. Eu sempre tive a intenção de enviar este relato, mas confesso fiquei um pouco receosa por me acharem doida ou algo parecido. Mas ao vê-la comentando sobre isso, armei-me de coragem e enviei. Comigo, Ana, sempre acontecem coisas, no mínimo misteriosas. Desde sonhos com pacientes que passarão em consulta comigo, no dia seguinte, até... entendi. Sonhos com pacientes que passarão em consulta comigo no dia seguinte, é isso? Ela sonha e ele passa na consulta no dia seguinte, é isso? Até sobre suas patologias. E eu não tenho como saber disso, sabe? E muito mais coisas. Eu já te enviei muitos relatos, você já os leu, mas eu não relatei nem um terço dos fatos que acontecem comigo. Sou abençoada? Muito, pois meu lema é a prática do bem. Faça o que precisa fazer e faça bem feito. É assim que penso e tento agir. Mas tem uma coisa que me incomoda. A internet. Ana, eu juro para você, alguma coisa nos vigia em todas as horas. Já estranho essa percepção absurda do YouTube há muito tempo. Não são os ditos algoritmos de pesquisa. É algo bem maior, mas eu não consigo perceber ainda. Vou te dar uns exemplos. Um dia, com o celular desligado, eu estava de saída da minha casa para o meu trabalho. Não sei por que cargas d'água, eu pensei no seguinte assunto. Pessoas sem membros, ao colocarem uma prótese mecânica, como seria o adaptador? Será que a pele fica lesionada? Ana, eu sou perfeita fisicamente falando, graças a Deus. Perfeita no sentido de saúde, assim. Sou perfeita, graças a Deus, e nem é minha área médica isso daí. Do nada isso me veio esse pensamento. Ao sair do elevador, indo para a garagem, liguei o celular e pasmem. Havia um vídeo no YouTube. Ligou de cara um vídeo no YouTube com uma propaganda falando sobre diversas próteses mecânicas com um endereço próximo ali em Campinas. Bom, nem preciso dizer que minha boca abriu de puro espanto. Eu achei aquilo no mínimo bizarro. Outra vez foi com a minha vizinha. Eu estava conversando com ela despreocupadamente, acho que eu pedi alguma coisa emprestada ali, de repente a gente falou de YouTube, etc., e ela me disse do nada que estava meio cabreira com ele. E contou-me que a internet tem espiões, opinião dela, tá? E que um dia pensou, não falou e nem pesquisou, pensou em uma receita de empadão de frango. Quando ela pegou o celular, abriu essa rede social e lá estava, no primeiro vídeo. Antes dela digitar a procura da receita, estava lá, receita de empadão de frango. Ela ficou espantada e desde esse dia começou a anotar os seus pensamentos e os seus vídeos ao acessar sua... E desde esse dia começou a anotar seus pensamentos e seus vídeos ao acessar sua página do YouTube. Ela me disse que a coincidência é sinistra e vai me mostrar tudo o que ela tem ali anotado e escrito. E tem mais! Eu também sou cercada pelas tais horas iguais. É impressionante, mas cada semana uma fica em destaque. Hoje foi o 18/18. Nada disse a ninguém, nem ao meu marido, que aliás é bem racional. E surpresa, abri uma página do YouTube agora há pouco e surgiu uma reportagem de um guru indiano sobre as horas iguais. Fiquei abismada. Como que o YouTube sabia, se eu nem pesquisei sobre isso? Aliás, depois dessa dica misteriosa,
Vou assistir o tal vídeo. Ana, há mais coincidências, entre aspas, relacionadas a esse assunto, mas o relato se tornaria um livro. O que você acha disso? Realmente somos espionados? E como se o celular está desligado? PS, tenho amigos que tampam a câmera dos computadores. Eu nunca fiquei com medo dessas coisas, mas confesso, ando meio preocupada. Um beijo grande com as bênçãos de Nossa Senhora sobre você e toda a sua linda família. Deus te proteja. Beijocas. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, tampar a câmera do computador, eu acho que assim, eu acredito, cadê? Se não me engano, aqui ó, levantando a questão aqui, a internet teria espíritos guardiões? Semelhante aos espíritos que guardam as florestas, os cemitérios, as construções? Teria algum aí responsável pela internet? Um espírito guardião? Ao mesmo tempo, algoritmos não é que eles sabem o que as pessoas pensam, mas sim que os algoritmos agora influenciam o pensamento das pessoas. Entendi, não é a mão, é o contrário. Então, na verdade, ele está te influenciando a pensar naquilo, e não porque você pensou, ele te mostrou. Seria isso. Eles estão te influenciando a algo que você não está percebendo. Outra questão, outra hipótese. Mas aqui. A câmera. Acredito que exista invasão, né? Acredito não. Se não me engano, é que eu não falo, eu estudei, eu li isso em tal lugar, eu não vou saber te dizer. Mas tem esse lance, não tem? De invadirem o computador e acabarem olhando pela câmera. Não tem. Eu fico sempre abismada quando o Matheus às vezes vai fazer alguma mudança ou na loja ou algum programa aqui que a empresa lá fez, né? Os meninos fizeram lá a loja, tudo. E aí, às vezes, dá algum problema, e o Matheus fala, não, eu tô precisando de ajuda. E aí ele mexe de longe, lá do computador dele, você vê o mouse mexendo, ele clicando. Eu falei, meu Deus, isso é assustador, credo. Olha só. Então é possível, assim, a pessoa entrar. Tal. Até porque algumas câmeras de hoje, elas vêm já com o dispositivo de fechar a lente da câmera. Então, ela mesma já vem com a capinha para você fechar. Então, cadê? E eu também já conversei aí já com o pessoal. Um moço disse que ele falou com toda certeza. Ele falou, isso aqui, ó, tá escutando a gente o tempo todo. E o tempo todo é, inclusive, quando está desligado. Ele falou, eu não ando com isso daqui junto comigo. Não ando o tempo todo. Quer dizer, eu não ando com isso junto comigo o tempo todo, sabe? Porque a gente tá acostumado, a gente não larga mais, né? Você vai para tal lugar, você enfia junto, você tá no bolso, tá na bolsa, tá? Você vai dormir, tá do lado da tua cama. O tempo todo ele tá aqui. E ele falou, isso daqui monitora a gente, sim, isso aqui tá captando tudo. E eu até fiquei meio, será mesmo? Se for, por quê? Então, não sei, são questões, como digo, não duvido de nada, não põe minha mão no fogo também por nada, não vou afirmar aqui sem saber. O que vocês acham? Aqui, o Adilson tá falando, possível mas a probabilidade de acontecer com a gente, no meio de tanta gente, é bem difícil, esse negócio de invadirem e tal. Lá, a Amanda tá falando aqui, ó, ouvi falar que os CEOs de grandes empresas não levam seus celulares para suas reuniões de jeito nenhum. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Como a agulha foi para lá?
Oi, Ana, me chamo Fulana e o relato que vou contar aconteceu comigo em dezembro de 2018. Pode ler tranquila, não citarei nomes. Ana, eu sou casada e moro... Hã? Não entendi. Enfim, eu sou artesã, mais especificamente crocheteira. Bom, Ana, no fim do ano, recebo muitas encomendas de vestidos. Eu fico bem lotada de trabalho. E no dia 20, eu estava fazendo um dos vestidos, quando recebi uma ligação. Então, eu coloquei a agulha de crochê em cima do vestido e os coloquei em cima do sofá. Peguei o celular e então atendi a ligação. Era uma cliente confirmando uma encomenda, tal. Me levantei do sofá para pegar a minha agenda, que estava no quarto, e anotei os dados da entrega. Após desligar o telefone, voltei para a sala e sentei para continuar o vestido. Mas, para minha surpresa, cadê a agulha? Não estava lá. Então me levantei, me levantei e fui procurando. Fui procurar, né, achando que tinha levado comigo para o quarto na hora que eu fui pegar a agenda. Mas não estava lá. Então voltei para a sala, procurei embaixo do sofá. Mas também não estava lá. Ana, nessa hora eu já estava me estressando. Como pode uma agulha sumir assim? Perguntei aos meus filhos se eles tinham pego, mas eles afirmaram que não. E eu fucei a casa toda e nada da bendita agulha. Como já era noite, eu esperei amanhecer para comprar outra, já que a numeração das outras que eu tinha não eram a mesma da que sumiu. Então terminei a minha encomenda e não achei mais aquela agulha. Passaram-se 5 dias. Eu fui até a casa da minha mãe passar o dia de Natal com ela. E a distância da minha casa para a casa da minha mãe é de 3 horas de carro. Cheguei na casa da minha mãe e conversa vai, conversa vem. A minha mãe virou para mim e disse: "Ah, antes que eu esqueça, você deixou sua agulha de crochê aqui em casa." Eu olhei surpresa e disse: "Como assim, mãe? Eu não lembro de ter deixado ela aqui, não. Essa agulha sumiu lá de casa faz uns 5 dias." E a minha mãe olhou para mim sem entender direito e disse: "Deixa de ser relaxada, pega essa agulha e guarda para não esquecer novamente aqui." Ana, fazia 1 mês desde a última vez que tinha ido na casa da minha mãe. Como que aquela agulha foi parar lá? Quem levou para lá? Ana, será que alguém aqui já passou por isso? Até hoje eu não sei como aquela agulha foi parar na casa da minha mãe. Bom, Ana, esse foi mais um dos acontecimentos sem explicação que ocorreram comigo. Em breve enviarei um relato do meu pai sobre o lobisomem. Fiquem todos com Deus. Ana, amo demais seu canal. Obrigada. Um beijo. Assim, a sua mãe não lida com crochê, então não poderia mesmo ser uma agulha dela. Você não teria outras agulhas do mesmo tamanho que, sei lá, há muito tempo você poderia ter esquecido lá, levado, porque isso seria uma outra agulha. A gente vai tirando assim as possibilidades, né? Porque, gente, esse é um caso, então, de uma coisa sumir de uma casa e aparecer na outra. E de parente ainda, porque vai que aparece na casa de outra pessoa que não se conhece, aí entra naqueles casos das coisas que aparecem e você não sabe de onde vem. Vem da casa dos outros. Vamos começar a fazer um achados e perdidos do além aqui? Se você perdeu um negócio, meu anel, aí você escreve: perdi um anel de tal coisa, sumiu misteriosamente. Aí vai que alguém olha lá e fala: olha, apareceu um anel na minha casa misteriosamente. Olha, vamos trocar. Nossa, ele sumiu da minha casa, apareceu na sua. Sei lá, deve acontecer isso. E no caso ali foi parar pra casa da mãe dela, então deu pra devolver. Ai, minha blusa... Achei uma blusa no meu guarda-roupa que eu não sei de quem é. Ai, nossa, é a minha que sumiu do meu guarda-roupa, sabe? Já pensou, gente? O achados e perdidos do além, né? Que eles desmaterializam aqui e materializam lá. Vai saber? Né? Porque isso é um caso de que sumiu aqui e apareceu ali. Alguém pode explicar isso pra gente? Alguém que entenda do lado espiritual aí da coisa, parapsicológico, eu não sei do que faz isso.
Se alguém tiver uma explicação, manda aqui no e-mail, por favor. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.